trazendo muito no discurso dele o Flávio Bolsonaro, o pré-candidato que esteve lá nos Estados Unidos na semana passada, voltou muito confiante de que tinha conseguido avançar na questão do Comando Vermelho e do PCC, sendo reconhecidos como grupos terroristas, mas já num primeiro momento falou, eu não tenho nada a ver com esse negócio da taxação, hein? O Flávio disse que batalhou ali para os Estados Unidos não taxarem o Brasil. Não foi o que aconteceu. Vale lembrar também que lá no ano passado, com o tarifaço, a família Bolsonaro festejou o tarifaço, que foi muito ruim para o Brasil e também foi ruim para os Estados Unidos, por isso que tudo mudou. Bom, com esse cenário de incerteza, mesmo antes de ter a confirmação dos 12,5% agora do trabalho forçado, mas essa taxa já era esperada nos bastidores do governo Lula, o presidente Lula vai se reunir com os ministros dele para essa primeira reunião ministerial depois das mudanças que definiram a equipe que vai permanecer no governo durante todo esse período eleitoral, né? Teve aquele período até abril da descompatibilização, ou seja, dos ministros que vão sair para governar, para disputar o governo estadual em vários estados aqui brasileiros. Agora ele está com toda uma equipe nova de ministros, teve uma debandada dos ministros aqui da esplanada dos ministérios, e ele vai fazer essa primeira reunião ministerial com essa nova equipe de ministros. E é a primeira depois dessa primeira taxação de 25%, também vai ser dos 12,5% e mais da questão ali do Comando Vermelho e também do PCC. Isso tudo acontece em meio à pré-campanha e vai também ser marcada essa reunião pelos pontos de tensão, claro, com o governo de Donald Trump. Antes dessa nova recomendação de 12,5%, os ministros do governo Lula receberam com indignação um outro relatório do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que recomenda a taxação às exportações brasileiras em 25% para punir as práticas irrazoáveis, né? O termo que eles utilizaram, os Estados Unidos. A proposta está na conclusão da investigação aberta sobre o PIX pelo governo norte-americano e sobre várias outras práticas, como eu disse, como até combate à corrupção, como desmatamento ilegal. Isso tudo foi divulgado lá na segunda-feira. Agora ela vai ser levada a audiências públicas para discutir o assunto. Quem vai trazer mais informações sobre tudo isso é a repórter Marília Ribeiro, que já está aqui com a gente. Marília, muito bom dia. Oi, Nath. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis dessa quarta-feira. Nath, vamos lá então. Hoje teremos reunião ministerial e ela deve acontecer aqui no Palácio do Planalto. Na agenda oficial da Presidência da República é apenas esse compromisso que o presidente Lula vai ter hoje. A reunião está marcada para começar por volta das 10 horas da manhã. E assunto não vai faltar para ser discutido ali com seus ministros. Como você disse, é a primeira reunião ministerial depois daquela reforma que nós tivemos em março deste ano, quando alguns ministros deixaram o governo para poderem se dedicar às eleições de 2026. E agora, com essa nova roupagem, o presidente Lula tem diversos desafios. Entre eles, nós temos aí a classificação que os Estados Unidos fez na última semana de colocar organizações criminosas como as facções Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Além disso, também tivemos, então, essa taxação de 25%, a proposta, né, de 25% aos produtos brasileiros. Essa deve ser discutida e até ali o dia 15 de julho devemos ter uma resposta oficial. E ainda temos a questão envolvendo a taxação do trabalho forçado de 12,5%, que foi divulgada, então, nesta terça-feira. Então, são vários assuntos que devem ser discutidos aqui no Palácio do Planalto. Ontem tivemos várias reuniões também sobre a taxação de 25%. Mas, Nath, vamos falar um pouquinho, então, agora sobre como foi essa reação do governo brasileiro em relação a essa primeira proposta de taxação de 25%. Ontem, o presidente Lula não estava em Brasília, ele foi para Goiás, participou ali, esteve em 2 municípios, Catalão e Rio Verde, onde ele acabou se manifestando sobre, então, a decisão
norte-americana, que deve, então, colocar aí 25% de tarifas aos produtos brasileiros. Logo no começo do discurso lá em Catalão, quando o presidente Lula foi inaugurar o Instituto Federal da cidade, ele já pegou ali, fez um comparativo em relação ao posicionamento de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República. O presidente Lula puxou ali uma publicação feita por Flávio Bolsonaro no ano passado, quando os Estados Unidos, lá em abril, anunciou que taxaria produtos brasileiros, e aí teve uma comemoração por parte dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto de Flávio quanto de Eduardo. E ontem, em entrevista, lá em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro disse que não pediu ali que o país fosse taxado pelos Estados Unidos e que falou expressamente com Donald Trump para não taxar produtos brasileiros. O presidente Lula disse que nada disso é correto, que ele fez ali um comparativo em relação às publicações feitas por Flávio Bolsonaro. E então o presidente Lula acabou subindo o tom em relação a Flávio Bolsonaro, não só a ele, mas a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou ali até dizer que traidor da pátria, o que merecia, fazendo ali também uma certa comparação com a situação que aconteceu com Tiradentes, que ele foi morto, ele enforcado na praça, então ele acabou sugerindo isso também. E foi quando ali a campanha, de Flávio Bolsonaro e o senador disseram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre essa fala do presidente Lula. Além disso, o presidente Lula continuou reforçando as suas críticas e ele chegou a dizer que aguarda um telefonema de Donald Trump para poder falar sobre essa situação e também ali destacou a química, aquela química que a gente trouxe aqui ao longo do Acorda Metrópolis, que aquele primeiro encontro presencial entre o presidente Lula e Trump, um evento da ONU, onde Trump acabou dizendo que houve uma química entre os dois líderes mundiais. E a gente tem um trechinho da fala do presidente Lula enquanto ele cumpria a agenda em Goiás. É assim que eu quero que o Trump saiba. Nós aqui não temos medo de cara feia. Nós não queremos guerra com ninguém. Nós queremos paz e queremos ser respeitados. E o Pix é uma invenção brasileira. E ele faz um bem do povo brasileiro. Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química entre você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos. E eu entreguei para ele uma questão sobre os minerais críticos de terra rara. Eu entreguei para ele uma proposta de combate ao crime organizado, eu entreguei para ele uma proposta comercial, entreguei uma proposta para ele para debater o assunto que ele quiser. Porque neste país a gente aprendeu a andar de cabeça erguida. Nós não somos melhor do que ninguém, mas não somos menor do que ninguém. Nós não falamos grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Nós falamos educadamente com a Bolívia e educadamente com os Estados Unidos. E é assim que nós queremos ser recebidos. Por isso, eu estou aqui com o Padilha entusiasmado, porque o que eu quero, na verdade, é que o povo seja tratado com respeito. Nath, ainda em Goiás, o presidente Lula chegou a aparecer em uma agenda com um cartaz que estava escrito "O Pix é do Brasil". E enquanto o presidente cumpria essa agenda, aqui no Palácio do Planalto, nós tínhamos reuniões acontecendo na vice-presidência da República com diversos ministros, como o da Fazenda, Dario Durigan, também o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras pastas se reuniram para poderem definir ali uma nota que seria divulgada
com tom político. E mais uma vez, o nome da família do ex-presidente Jair Bolsonaro veio em nota. E por que mais uma vez? Porque quando nós tivemos a classificação ali das organizações criminosas como grupos terroristas, veio uma nota do Palácio do Planalto colocando ali diretamente o nome de Bolsonaro nessa nota. E ontem, depois nós tivemos ali uma coletiva de imprensa e na nota divulgada pelo Palácio do Planalto, eles manifestaram uma indignação com a recomendação do escritório norte-americano. De acordo com um comunicado aqui da Presidência da República, a investigação contra alegadas práticas comerciais desleais do Brasil e, consequentemente, a aplicação de novas tarifas está associada à atuação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje, Nath, como a gente disse no comecinho, reunião ministerial que, além desses assuntos voltados aí aos Estados Unidos, também deve ser discutida aí sobre a campanha eleitoral do presidente Lula, já que tudo isso vem mostrando aí com um tom político, sejam as taxações, seja aí também essa classificação dos grupos dessas organizações como grupos terroristas. Eles devem também falar sobre campanha eleitoral. Reunião ministerial marcada para as 10 horas da manhã. Geralmente, eles abrem ali o comecinho da reunião para imagens, deixa ali um pouquinho a fala do presidente Lula e de mais ou menos ali uns 2 ministros também eles deixam a gente pegar esse trecho, né, para divulgação e depois a reunião é fechada. Ela dura aí geralmente até umas 3 da tarde, só que a expectativa para hoje é que seja o dia todo de reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Nath. Perfeito, Marília. São muitos assuntos, né? Não tem jeito, ainda mais essa questão com os Estados Unidos, essa taxação pelo trabalho forçado, era uma taxação que o governo brasileiro já esperava, uma investigação que começou em março, bem diferente da outra investigação que também é dentro da seção 301 lá dos Estados Unidos, mas mesmo assim surpreende, porque a gente pode voltar a ter quase 40% de taxação. É isso, Marília vai continuar aqui com a gente vai chamar um terceiro elemento aqui para nossa conversa.